Como vai? Meu nome é Leandro Nunes, especialista em flash dedicado e flash off câmera, e nós vamos fazer uma aula e uma dica muito interessante para vocês de uma técnica um pouco mais avançada. Eu publiquei recentemente 2 fotografias e essas fotografias tiveram bastante retorno de como é que elas foram feitas, com 1, 2, 3 flashes, qual foi o ambiente utilizado, qual foi o ISO utilizado. Então esse tutorial, essa videoaula, vai ser para mostrar para vocês como o processo dessas fotografias foram feitas. Dá uma olhadinha nelas aí. Essa é uma fotografia que nós fizemos a pedido da Nikon para lançar o workshop da Nikon Scud Flash dedicado. A gente utilizou uma modelo, um único flash iluminando várias vezes em volta dela e utilizando a luz modelante, como se fosse um light painting. Nessa foto é um vestido de uma debutante. A gente chegou no salão e o ambiente já estava todo montado com essas decorações na parede, o vestido pendurado. A gente resolveu fazer uma foto diferenciada, utilizando flash fora da câmera, com a luz modelante, com a técnica de light painting, como se tivesse uma lanterna. Presta atenção no que eu vou te falar, porque esta técnica não é tão difícil. Você que é canãozeiro, coloque o seu flash no modo multi. Preste atenção na potência do flash. Quando você define a potência do flash, você também define a distância que essa luz vai atingir. Você que fez o workshop comigo vai lembrar bem desse sistema, porque nós falamos ele em modo manual. Então, de acordo com a potência que você escolhe, o teu flash diz qual vai ser a distância que ele vai iluminar. Bom, definido a potência, lembra sempre que essa potência é definida em relação flash objetivo, nunca fotógrafo objetivo, até mesmo porque o seu flash pode estar fora da câmera, ok? Então, lembra sempre disso. Vou colocar uma potência em relação flash objetivo. Depois que você definiu essa potência, é muito simples. Você vai definir qual vai ser esta frequência que esses flashes vão disparar em hertz. O que significa o hertz? É os disparos que esse flash vai ter dentro da fração de 1 segundo. Então é uma frequência de disparo, ok? Preste bastante atenção. Quando a gente coloca 1 Hz, significa o quê? Que eu quero 1 disparo por segundo. Quando eu coloco 2 Hz, significa que eu quero 2 disparos por segundo. Quando eu coloco 3 Hz, significa que eu quero 3 disparos por segundo. Ou seja, 4 Hz, 4 disparos por segundo. E por aí vai. Lembra que os hertz é a frequência destes disparos. Não é a quantidade que o seu flash vai disparar, mas sim qual vai ser a frequência em que a luz vai cintilar em relação ao seu objetivo. Tranquilo? Agora nós vamos para a quantidade de disparos. Quantos disparos eu quero nesse flash? Vamos fazer o seguinte, eu vou escolher 4 disparos e 1 Hz. O que significa isso? Significa que eu quero 1 disparo por segundo. Toda vez que você fizer o cálculo, você sempre tem que colocar um tempinho a mais do que a ação. Um exemplo. Lembra bem disso. Qual é a ação? Qual vai ser o movimento? Eu vou demorar mais ou menos uns 6 segundos de movimentação para se fazer o efeito, então na minha câmera fotográfica ela vai ter 7 segundos. Eu vou demorar 10 segundos para fazer esse movimento, então na minha câmera fotográfica eu vou ter 11, 12 segundos. Eu vou ter sempre na minha câmera fotográfica um tempo maior do que a ação, tá claro? Como é que eu faço para definir essa frequência? Você vai ter um chute aleatório? A princípio pode até ser, mas existe um cálculo matemático que pode dar muito resultado para você. Um exemplo,
Se a ação demora 4 segundos, uma bailarina pode pular o salto e cair. A partir do início do salto, ela cai e finaliza a ação. Demora 4 segundos? Então beleza, o tempo da ação eu já tenho. Quantos flashes que eu quero para registrar este movimento da ação? Eu quero aí uns 8 flashes. O que você faz? Divide quantos flashes te interessam, que são os disparos, pelo tempo da ação. O resultado é a frequência que estes disparos vão acontecer. Então, se eu quero 8 disparos dividido por 4 segundos, ou seja, 8 dividido por 4, o resultado é 2. 2 é a frequência que os flashes vão disparar durante esses 4 segundos, ou seja, 2 disparos por segundo. Por isso que você deve colocar sempre um tempo a mais da ação, inicial e final, para que na tua fotografia saiam todos esses disparos que você escolheu. Você que é canonzeiro, vamos fazer juntos então. Dá uma pausa agora para você buscar o seu flash 600EX. Beleza. Com o seu flash na mão, o que você vai fazer agora? A gente vai ligar o flash e vai buscar o modo multi, perfeito? O flash no modo multi, o que vai acontecer? Eu preciso definir a potência em relação à distância. Então, conforme você ajusta a potência aqui no seu flash, você vai mostrar exatamente a distância que ele vai atingir. Quero lembrar que a metragem só vai aparecer no seu flash Canon se tiver com ele engatado na câmera fotográfica. Se você tiver com o flash fora, como eu estou, via sapata, esta metragem não aparece. Portanto, é bom você fazer uma colinha 1/8, 1/4, 1/16, ou seja, qual vai ser a distância que esse flash vai atingir. Com essa colinha, você pode trabalhar com flash fora da câmera. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ajustar aqui a potência para 1/128, que é a potência mais suave do flash. Só para a gente fazer o teste e você identificar como o flash vai trabalhar. Tranquilo? Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Para onde que eu vou? Agora eu vou mexer na frequência. Eu vou deixar ela em 1. Se ela estiver alterada, você coloca a frequência em 1 Hz. Depois eu vou mexer aonde? Nos disparos. Quantos disparos eu quero? Então você vem aqui na tecla Multi e aperta e escolhe quantos disparos você quer. Eu escolhi 4 disparos, 1 Hz a 128 de potência. Tá comigo, né? Fez exatamente isso, só vamos repetir. Vai lá na potência, ajusta para 1/128, só para você entender o procedimento. Depois vai no Hertz e coloca 1. Quantos disparos a gente vai escolher? Vai no Multi, define 4 disparos. Presta atenção agora no seu flash cintilando. O que a gente vai apertar? O botão de teste, de piloto, que é esse botãozinho vermelhinho. Assim que eu aperto ele, olha o teu flash disparando uma vez por segundo, porque foi a frequência que nós escolhemos. 4 disparos a 1 Hz. Presta atenção. Percebeu? 1 disparo por segundo. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar este Hertz de 1 para 2. O que vai acontecer? Os cliques vão ficar mais rápidos. Aperto o botãozinho do HZ e giro para 2 Hz, mantendo os 4 disparos. Preste atenção agora, apertando o piloto, como vai ficar mais rápido os disparos. Percebeu? Agora eu vou alterar de 2 Hz para 4 Hz. O que significa?
4 disparos por segundo. E se eu escolhi 4 disparos, 1 segundo de exposição será o suficiente para ter os 4 disparos. Vamos alterar? Altero o HZ para 4, aperto o piloto, olha como sai mais rápido os disparos. Percebeu? Lembra, anteriormente eu falei, você vai utilizar um tempo maior do que a ação, que é para dar tempo do flash bater todos os disparos na sua fotografia. Um outro detalhe super importante, fotografe sempre com o ambiente escuro e com o fundo escuro. Pode ter até luz no local, mas que o fundo seja preto, como minha camiseta. Para quê? Para que você consiga fixar a pessoa e o movimento junto com os seus flashes. Ou de preferência no ambiente completamente blackout, totalmente escuro. Quanto mais escuro, melhor para você desenhar ou pintar a sua fotografia. Tranquilo? Muito bem. E agora, onde é que está o modelante? Porque nas fotografias que nós usamos, a primeira fotografia, o que aconteceu? A gente utilizou disparos de flash e modelamos lateralmente a modelo. Na segunda fotografia do debutante, a gente simplesmente utilizou só o modelante. Aonde eu defino o modelante na série 600, EX ou EXRT? Você vai entrar no menu interno do flash, segura esse botãozinho por alguns segundos e você vai entrar no menu interno do flash, que são as funções customizadas. Presta atenção no numeral. 1, 2, 3, 4, ok. Escolha o número 2. Entre dentro dele e defina a função 2. Ok? Ok? Agora, quando você aperta o botão de piloto, o que vai acontecer com o teu flash? Ele vai emitir esse sinal. Uma rajada de disparos, uma frequência muito rápida, que funciona como uma lanterna. Que na realidade é a luz piloto do seu flash dedicado, para quem não sabe. É assim que você consegue enxergar as sombras. Vou apertar de novo. Ó. Porém, a forma que nós utilizamos foi em modo Master e Slave. Por isso que deu resultado. Para que você entenda melhor como é que foram feitas as duas fotos, eu não consigo colocar os disparos e o modelante ao mesmo tempo, pelo botão piloto. Mas eu consigo via Master e Slave. Ou seja, o Slave vai responder o que o Master pede, que são os disparos para a gente fazer a fotografia. E quando termina esses disparos, manualmente você vai apertar o botão piloto para fazer a modelação. Ou seja, se você estiver fotografando por conta, sem Master, você escolhe ou os disparos ou a modelagem. Entenda isso. O flash está na sua mão. Você vai escolher ou os disparos ou a modelagem. Não existe outro flash mandando o sinal. Ele é o único. Agora, quando você está em modo Master e Slave, aí sim, você consegue fazer com que o flash principal mande a informação para o Slave para fazer os disparos e quando termina, você manualmente aperta o piloto e faz a modelação. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quero lembrar que, de acordo com a potência que vocês escolhem, às vezes é limitado a quantidade de disparos pela frequência. Entendam que a fotografia de vocês, ela vai ter um destaque maior a partir do momento que você consegue iluminar aquilo que os olhos normais não veem. Não basta simplesmente ter um equipamento de ponta e achar que o ISO resolve. Não, o ISO ajuda bastante. Mas se você tem técnica e se você sabe utilizar essas técnicas, a tua fotografia ganha como um todo. Pratique, se você puder, mande para a gente ver os resultados. Um grande abraço e até a próxima.